A Ordem do Sol criado por A Village Idiota Capítulo 2. Os melhores planos. A viagem para fora da cidade do IMP foi relativamente tranquila, pelos padrões do inferno. Eles viram um total de 3 assassinatos, 4 assaltos e um acidente de carro. É claro que ninguém se importou, então quando o diabinho que tentava se arrastar dos destroços em chamas finalmente se libertou. Ela foi imediatamente atropelada por outro carro. Depois de deixar a cidade, eles continuaram dirigindo por algum tempo antes de começarem a se aproximar da região conhecida como o Deserto Vermelho. A área era um deserto árido no sul do Anel do Orgulho. Tinha pouco ou nenhum ser residindo nele devido à completa falta de suprimentos e ao ambiente hostil em geral. Ao longo das eras, várias tentativas do Ars Goetia e de alguns suzeranos de estabelecer cidades ou assentamentos lá terminaram em um fracasso patético e foram deixadas como nada além de um lembrete de que a arrogância ainda existe mesmo no submundo. Bem, todos menos um. De alguma forma, Imperius conseguiu estabelecer uma base no meio daquele inferno esquecido por Deus dentro de um buraco do inferno. Pelas fotos e diagramas que Blitzu recebeu por correio eletrônico pelos homens de Rousseau, parecia que o complexo tinha um grande perímetro de arame farpado com 4 torres de vigia nos cantos. Havia uma única entrada, ocupada por um esquadrão completo de legionários negros o tempo todo. No centro do complexo exterior havia um pequeno compartimento de veículos e o que parecia ser um grande bunker cinza, que se abria para revelar um elevador que descia bem abaixo da superfície. O que havia dentro era uma incógnita. Mas Blitzu conhecia alguém que estaria. Império. Por volta das 16 às 17, um comboio de veículos entraria na base. Dentro de um estaria Imperius. Os agentes de Rousseau confirmaram que o comboio estava se preparando para deixar a fortaleza de Imperius no topo da montanha no momento em que o IMP dirigia em direção à sua base no deserto. Que divertido! Sua missão mais perigosa ainda tinha um limite de tempo ativo e contínuo. Ótimo, simplesmente ótimo. Senhor, Millie e eu podemos dar uma olhada nas informações que você recebeu antes de começarmos a planejar? Eu gostaria que todos nós estivéssemos na mesma página. Claro, Mox. Nocautei esse Blitzu. Jogou casualmente o telefone para trás para Mochi pegar. Um Ofaldível confirmou que ele jogou a arma muito alto e, em vez de cair no colo de Mochi, ela caiu bem em sua cabeça. Mochi se abaixou e pegou o telefone. Felizmente nem ele nem sua cabeça foram quebrados. Porque Blitzu não conseguiu passar com um diabrete normal. Então, novamente, o que havia de normal em Blitzu? Mochi começou a percorrer as várias imagens enviadas para Blitzu, analisando cada um deles detalhadamente enquanto estudava a base e os soldados do inimigo. 3 esquadrões do lado de fora. Muito legal armamento padrão. 94S, AK, 12S com armas Glock. Equipamento maravilhoso Drovnings nas torres de vigia. Clássicos absolutos e esses uniformes. Preto Azevich com armadura prateada por fora, muito elegante, mas também prático. Que mistura maravilhosa! Enquanto Mochi folheava as fotos, ele achou difícil não babar com a enorme variedade de armas de fogo brilhantes em exibição. Como eles conseguiram pagar tudo isso? Eles os fabricam internamente. Estes são padrão para todos os Troll. Mochi balançou a cabeça, saindo de sua tangente obcecada por armas e retornando à tarefa em questão. Mochi parou ao chegar a uma foto, tirada há poucas horas, de Imperius dando ordens a um guarda através de uma das janelas da seção do palácio de sua fortaleza. Ele não conseguia ver muito em termos de armas, mas podia ver claramente o punho de uma espada e o que parecia ser um coldre de pistola. Isso é uma Zuer C96. Tiramos o chapéu para Imperius, ele tinha um bom gosto para armas. Bem, ele está armado quando não está em exibição. Isso significa uma de duas coisas. 1. Ele tem muito bom gosto.
2. Ele não é tão poderoso quanto a maioria dos senhores. Bem, não se mantém a posição de suzerano por mais de 50 anos sem ser perigoso de alguma forma. Mas pelo menos não será como se eles fossem convidados a enfrentar o Rádio Demon. Esperançosamente. Vendo que Blitzo estava focado em dirigir e Melee dormindo profundamente contra ele, Mochi decidiu fazer uma pequena pesquisa sobre Imperius. Ele conhecia o básico, é claro, mas fazia questão de pesquisar exaustivamente seus alvos antes de iniciar o trabalho. Isso o fazia dormir melhor, sabendo que eram pessoas más que mereciam a morte. E se não fossem? Então ele poderia prestar seus respeitos em particular. Muitos consideraram sua moralidade uma fraqueza. Blitzo certamente o fez, embora ele tenha tocado muito menos no assunto agora. E Mochi não tinha dúvidas de que sua esposa estava intrigada com sua culpa por alguns assassinatos, quando ela alegremente praticava ataques assassinos o tempo todo. Mas Mochi sempre ficou feliz com isso. Ele nunca quis ser um assassino. Ele tentou sua sorte na música e na atuação, ele também foi ótimo. Infelizmente o inferno não é muito receptivo para aqueles que tocam seu tipo de música e atuam em peças e musicais profundos e emocionantes. Simplificando, ele nunca ganhou dinheiro suficiente, embora tenha ido além no que fez. Melee foi uma das poucas pessoas que realmente apreciou seu trabalho e o apoiou. Depois que se casaram, Mochi sabia que teria que conseguir um emprego que pagasse melhor para sustentar sua nova família, especialmente se eles planejassem trazer um filho para ela no futuro. E então, Melee o apresentou ao mundo do assassinato. Juntamente com seu talento natural e adoração por armas de fogo, parecia o trabalho perfeito. Exceto pelo fato de que ele tinha consciência sempre que o IMP recebia um contrato para matar alguém que ele considerava não digno de morte, Mochi sempre ficava de fora. Ele se recusaria abertamente a participar e daria a sua parte integral para Melee. Além disso, ele sempre esperaria que seu alvo encontrasse o caminho para o céu, onde pertenciam. E se eles acabassem no inferno? Ele os procuraria e depositaria uma doação anônima em dinheiro para ajudá-los a se estabelecer e não se envolver com as pessoas erradas. Sua própria maneira de pedir desculpas àqueles que não deveriam ter morrido tão cedo. À medida que Mochi começou a ler artigo após artigo sobre o general da Legião Negra, um sentimento de desconforto começou a tomar conta dele. Tudo nele parecia bom. Concedido que não havia muito o que fazer, Imperius tinha sido bastante recluso nos últimos anos, mas não havia nada de muito ruim sobre o cara. Na verdade, havia muita coisa que era muito positiva. Então, novamente, ele era um suzerano, não se chega a esse nível sendo gentil. Inquieto, Mochi desligou o telefone e devolveu a Blitzo, sem saber se esse trabalho assombraria ou não. Mesmo que eles não matassem Imperius permanentemente, Rousseau seria capaz de obter ganhos significativos e talvez até derrubar a base de poder de Imperius. Ele voltaria e encontraria sua vida completamente arruinada. Independentemente disso, ele tinha que fazer isso. A vida de Melee estava em jogo aqui, assim como a de Blitzo e a dele. Depois que isso acabasse, ele definitivamente procuraria férias para ele e Melee. E com a copiosa soma de dinheiro que receberiam no final disso, umas boas férias era o mínimo que podiam comprar. Quando Melee começou a roncar suavemente, Mochi inclinou-se para o lado e puxou-a para mais perto. Ele não deixaria ninguém nem nada tocá-la. Qualquer coisa. Algumas horas depois eles chegaram ao seu destino. Uma grande duna com vista para a base, de onde eles obteriam um ponto de vista limpo. Subindo depois de estacionar a van a alguma distância, os três diabinhos logo alcançaram o topo e tiveram uma visão desobstruída do complexo externo.
Blitzo pegou um par de binóculos e examinou rapidamente a base, confirmando que a informação estava correta, antes de deslizar logo atrás da Duna para planejar com os outros. Tudo bem, temos cerca de 2 horas até que esse filho da puta apareça e entre na base. Então, o que estamos pensando? Moshi falou primeiro. Poderíamos atirar nele daqui quando ele entrar. Senhor, uma boa ideia, Mox. Porém não sabemos em que carro ele está. Millie falou em seguida. Poderíamos simplesmente explodi-los com bombas. Chefe, não há como conseguirmos explorar a estrada sem que esses idiotas percebam. Blitzo coçou a cabeça enquanto seus olhos vagavam por uma foto enviada do comboio partindo há cerca de 1 hora. Havia vários caminhões atrás com suprimentos. Blitzo olhou para cima com um largo sorriso no rosto. Eu sei o que vamos fazer. Blitzo rapidamente pegou sua faca e começou a desenhar a paisagem na areia. O comboio tem vários caminhões cobertos na traseira. Se conseguirmos parar e distrair todo mundo, podemos entrar furtivamente e nos infiltrar na base. Moshi parecia ter acabado de ouvir Blitzo propor que dançassem a Macarena e esperasse que Imperius simplesmente se matasse de confusão. Senhor, como vamos fazer o comboio parar? Você mesmo disse que a mineração da estrada demoraria muito. Além disso, não é como se tivéssemos o equipamento para isso de qualquer maneira, não, mas temos um grande suprimento de armas na van. Se espalharmos algumas no meio da estrada, o comboio irá parar para verificar e poderemos então entrar furtivamente nos caminhões. Moshi balançou a cabeça diante da idiotice do plano. Senhor, isso provavelmente resultará em nós sermos baleados ou no comboio passar bem. É isso, ou simplesmente atiramos em todos eles. Ou funciona para mim. Moshi suspirou, resignado com o fato de que eles também poderiam tentar se infiltrar, pois escolher não o faria, apenas levaria a um massacre. E se fossem pegos, seria outro massacre de qualquer maneira. É melhor tentar. Tudo bem, mas ainda acho que não vai funcionar. Você verá, Mox. Vamos pegar essas armas do Tifi. Moshi seguiu Blitzo enquanto ele saltava em direção à van, com Millie logo atrás, que, como sempre, estava um pouco entusiasmada com a perspectiva de um assassinato em massa. 2 horas depois, com uma variedade de armas espalhadas em uma curva da estrada, mascaradas por 2 dunas, Blitzo, Moshi e Millie ficaram esperando, prontos para sair correndo e pular no caminhão quando o sinal fosse dado. Enquanto estavam deitados, perfeitamente imóveis e silenciosos na base da duna, o som dos motores rugindo lentamente ficava cada vez mais alto à medida que o comboio se aproximava. Tudo bem, quando esses filhos da puta pararem, siga-me e fique quieto. Se eles nos avistarem, então mate todos eles. Millie sorriu com a perspectiva de massacrá-los. Ela sempre adorou a abordagem direta. Os sons ficaram cada vez mais altos, até que de repente pararam, pairando a poucos metros de distância, enquanto as portas eram abertas e os legionários saltavam agora ou nunca como um flash. O trio de assassinos disparou para a frente de seu esconderijo, deslizando pela areia vermelho sangue e saltando graciosamente para a traseira do caminhão mais traseiro, aterrissando na superfície dura de madeira antes de rastejar rapidamente para os lados para permanecer o mais escondido possível. Aguçando as orelhas, Blitz ouviu o que os legionários diziam. São apenas armas e facas, senhor. Bem no meio da estrada, quem se importa com os restos mortais de alguns assassinos ou exploradores idiotas? Limpe-os e depois carregue-os de volta. O general quer estar lá dentro do cronograma, então duplique o tempo. Então, aquele pavão estava aqui. Excelente, pelo menos eles sabiam com certeza agora que tudo não tinha sido em vão. Quando as portas se fecharam e o comboio partiu novamente, Blitz achou incrivelmente difícil reprimir uma risada. Realmente funcionou. Ah! Isso é bom demais. Enquanto Blitz ria em seu canto do caminhão, Moshi estava simplesmente confuso e inacreditável sobre como eles haviam conseguido
Eventualmente ele apenas atribuiu isso à sorte, afinal, eles já tinham visto coisas muito mais convenientes acontecerem antes. O comboio dirigiu por mais cerca de 10 minutos antes de chegar à base. Passando pelo posto de controle, Moshi fixou um silenciador em seu MP5 enquanto Blitz o metia em sua faca e Melee segurava seu machado. Pela primeira vez, a furtividade não era opcional. O caminhão parou dentro do elevador quando começou sua descida abrupta, empurrando os diabinhos para cima. Assim que o elevador chegou ao fundo, o caminhão avançou novamente antes de encontrar rapidamente o caminho para uma vaga de estacionamento e parar completamente. Percebendo que o tempo era essencial aqui, Blitz rapidamente sinalizou para Moshi e Melee segui-lo enquanto ele saía da traseira do caminhão e deslizava por baixo dele. Ficaremos aqui até esses caras irem embora, então encontraremos Imperios, mataremos eles e sairemos. Entendi. Entendido, senhor. Sim, chefe. Pelo que ele podia ver, que era apenas uma fileira de botas altamente polidas e uma cauda de cobra, parecia que os legionários haviam se alinhado quase como um desfile em torno de um dos veículos. De repente, uma porta se abriu e, em uníssono, os legionários levantaram suas armas em saudação. Imperius saiu do veículo e caminhou pelo estacionamento em direção à verdadeira entrada da base, suas longas e ornamentadas penas de cauda arrastando-se no chão atrás dele enquanto suas garras faziam um distinto clink sempre que pousavam no chão frio de aço. Quando Blitz estava prestes a avançar, o Tilintar parou. Congelando no meio do movimento, Blitz sentiu o sangue gelar. Eles foram avistados? Por que Imperius parou? Foram, estimados soldados da minha guarda negra. Ele estava fazendo um discurso. Ah, graças a Deus, Blitz se abaixou de volta no chão, aliviado por eles ainda não terem sido detectados. Hoje entramos num ninho de víboras, um ninho de traidores e traidores. Vocês fazem parte do maior regimento, do maior exército que o inferno já conheceu. Vocês são soldados da Legião Negra. Mas mais do que isso, vocês são membros da uma guarda negra, invictos e imparáveis. Vamos esmagar esta insurreição aqui e agora. Se tudo correr conforme o planejado, todos vocês sairão daqui com a cabeça erguida e medalhas frescas no peito. No entanto, se as coisas derem errado, tenham certeza de que ninguém que cair daqui será esquecido. Todos vocês são heróis hoje. Quando retornarem, retornarão como heróis também. Conheço cada um de vocês pelo nome e foi meu verdadeiro privilégio liderar todos vocês, não importa o que aconteça. Tenho orgulho de dizer que vocês são meus melhores homens e sempre serão. Agora vamos mostrar a esse traidor o que acontece quando você trai a Legião Negra. Enquanto a guarda se virava em uma exibição arrepiante de precisão semelhante à de um relógio, sem dizer uma palavra, eles marcharam atrás de seu general, que os conduziu para as profundezas da instalação com um grande sentimento de orgulho em seus corações. À medida que o som das botas marchando e do tilintar das garras diminuía, Blitz lentamente colocou a cabeça para fora para verificar se estava claro. Claro. Tudo bem, vamos matar esse cara e pegar nossos 10 milhões. Enquanto Blitz saía de debaixo do caminhão e Melee simplesmente rolava pela lateral, Moshi permaneceu onde estava, a sensação de desconforto retornando. Bem, ele era britânico com certeza, aquele sotaque clássico da classe alta era uma revelação absoluta. E ele parecia legal? Ele estava demonstrando um cuidado genuíno por suas tropas e realmente se importava se elas viviam ou morriam. Droga, porque o único senhor no inferno que parecia legal era aquele que eles tinham que matar. Moshi, você está aí. Moshi rapidamente saiu de seus pensamentos e voltou à situação em questão. Goste ou não, ele teve que matar Imperius. A segurança de Melee estava em jogo se eles falhassem, e isso significava que eles teriam que ter sucesso. Não importa o quão culpado isso o fizesse sentir.
Sim, senhor, estou chegando. Quando Moshi saiu de debaixo do caminhão, Millie se aproximou dele e colocou a mão em seu ombro. Você está se sentindo bem, querido? Moshi sorriu e acenou com a cabeça para sua esposa. Sim, estou bem, querido. Millie sorriu de volta e o beijou, antes de se virar e seguir Blitzo até a base. Moshi sentiu seu coração derreter por um momento. Ele realmente faria qualquer coisa por aquela mulher, assim como ela faria por ele. Desligando a segurança de seu MP5, Moshi seguiu seu chefe até o coração da escuridão. A entrada em si era bastante normal. Um único guarda estava sentado em uma mesa atrás de um vidro à prova de balas, supervisionando uma pequena cabine de inspeção e um inspetor de bagagem. Alinhando-se na parede pouco antes da entrada, Blitzo rapidamente assinou planos de entrada para seus funcionários, que acenaram em reconhecimento quando iniciaram. Millie rapidamente correu atrás do inspetor de bagagem, sem ser notada pelo guarda que estava muito ocupado lendo um jornal. Rapidamente, mas silenciosamente, Millie pegou uma de suas facas e jogou-a na máquina, fazendo-a apitar alto antes que a faca caísse no chão. Ao ouvir o som, o guarda gemeu e largou o jornal, caminhando até o outro lado do inspetor de bagagem para investigar o barulho. Quando ele se abaixou para pegá-lo, uma torrente de tiros MP5 silenciados o atravessou, matando o guarda instantaneamente quando ele caiu morto. Millie rapidamente se levantou e se contorceu pela máquina, seguida por Moshi, que agarrou seu MP5 com força enquanto avançava. Blitzo foi o último a emergir no momento em que Millie recuperava sua faca. Ele imediatamente começou a se mover para a base propriamente dita, pegando sua Uzi e fixando um silenciador nela enquanto avançava. Corriam pela base, que estava desmoronando em total anarquia. Quando finalmente se aproximaram dos laboratórios de bioquímica, o inferno começou. A Guarda Negra e a equipe de segurança da base lutaram por toda a área, transformando-a em uma verdadeira zona de guerra. A guarda atirava granadas e lançava ataques implacáveis às posições das forças de segurança, fazendo-as recuar à medida que ganhavam cada vez mais terreno. Em resposta, as forças de segurança estavam a utilizar todos os tipos de armas químicas experimentais que claramente não tinham ideia de como utilizar adequadamente, muitas vezes matando tantas pessoas como mataram a guarda. No meio da carnificina que se desenrolava, despercebidos por ambos os lados, estavam os 3 assassinos do IMP. Esquivando-se e zigue-zagueando luta após luta, enquanto procuravam desesperadamente por seu alvo. Depois do que pareceram horas, eles finalmente chegaram a um entroncamento no labirinto de corredores e laboratórios. Ainda sem sinal de Imperios, e a situação se tornando cada vez mais perigosa a cada segundo. Blitzo quase jogou sua Uzi no chão de frustração. Onde estava esse maldito pavão? Quão difícil seria encontrar esse cara? Tanto ele quanto Moshi se concentraram inteiramente em encontrar o alvo, vasculhando todos os laboratórios e corredores, mas ainda sem sinal dele. Millie também estava fazendo isso, é claro. Mas ela ficava distraída um pouco de vez em quando. Pelo menos ela conseguiu aquela matança que queria. Quando Blitzo e Millie começaram a seguir para a esquerda, Moshi notou uma seta na parede apontando para a direita. A escrita acima estava parcialmente coberta pela cabeça de um membro morto da força de segurança, mas Moshi poderia facilmente descobrir o que dizia. Sala de operações. É por isso que Imperios deve existir, simplesmente tem que existir. Moshi se virou para gritar com os outros, mas, ao fazê-lo, outra explosão atingiu a base. Porém, em vez de estar em algum lugar distante, este estava bem em cima deles. Enquanto Millie e Blitzo se viravam ao som da explosão, o telhado desabou de repente e um dilúvio de concreto quebrado caiu, isolando-os de Moshi. Moshi!
Millie correu em direção aos escombros, agarrando-os desesperadamente, com lágrimas começando a brotar de seus olhos. Merda, merda, merda. Enquanto Millie arrancava os escombros, Blitzo correu para ajudar, também surpreso com o colapso repentino. O não é melhor você não estar morto, Mox, está me ouvindo? É melhor você estar vivo ou eu, não se atreva a morrer, não se atreva. No momento em que suas próprias lágrimas estavam começando a se formar, Blitz ouviu uma tosse vinda do lado. Mochi. Eu estou bem, senhor, não se preocupe, mas tosse se seguiu, mas foi abafada pelos gritos altos de Millie. Mochi. Você está bem? Você está machucado? Estou bem, querido, estou bem. Mochi se levantou e tirou o pó do terno. Os escombros caíram mais perto dele do que ele gostaria, mas felizmente ele estava completamente ileso. A poeira era um aborrecimento, mas dificilmente um obstáculo. Merda, Mox, pensamos que você quase morreu lá por um segundo, nunca mais faça isso, ouviu? Mochi riu. As tentativas de Blitzo de esconder seu tom preocupado foram bastante hilárias. Alto e claro. Senhor bom, agora ajude eu e sua esposa a limpar esses escombros e sairemos daqui. Aquele pavão idiota será enterrado neste lugar de qualquer maneira. Dando uma olhada na pilha de escombros, Mochi percebeu que levaria horas para removê-los completamente, tempo que eles certamente não tinham. Senhor, isso vai demorar muito. Esta base é construída simetricamente, haverá saídas de emergência em ambos os lados e como estamos mais ou menos no meio, podemos sair facilmente. Além disso, Imperius é por aqui, vou matá-lo e depois sair não. Millie implorou ao marido, com lágrimas ainda escorrendo pelo rosto. Mochi, você será morto. Apenas saia e mataremos esse bastardo outra hora. Não haverá outro momento, Millie. E não se preocupe, eu vou sair. Blitzo foi até Millie e colocou a mão em seu ombro, confortando-a enquanto ela chorava cada vez mais. É melhor você não morrer, Mox, eu não pretendo. Senhor Blitzo virou-se para Millie. Enquanto ela olhava para ele vai ficar bem, Mios. Não se preocupe. Relutantemente, Millie assentiu enquanto Blitzo se levantava e se virava para sair. Assim como Millie estava prestes a fazer o mesmo, Mochi falou através dos escombros mais uma vez. Eu te amo, Millie. Não vou te deixar sozinha aí. Eu prometo, eu também te amo, Mochi. Só volte para mim, ok? Eu vou. Vamos, Millie. Temos que ir agora. Agarrando o braço de Millie, Blitzo saiu correndo, seguindo as setas verdes que conduziam em direção à saída de emergência. Do outro lado dos escombros, Mochi enxugou as próprias lágrimas enquanto preparava seu MP5 e seguia pelo corredor que levava à sala de operações. Ele mataria esse suzerano, escaparia desta base e veria sua esposa novamente. E nada ficaria em seu caminho. Enquanto corria, Mochi encontrou vários sobreviventes da força de segurança. Cada um recebeu uma rajada curta e fatal de seu MP5 enquanto lutava em direção ao seu alvo. Nenhum membro da Guarda Negra, entretanto, Imperius provavelmente os evacuou. Droga, sinto muito, mas é você ou minha esposa e eu a escolherei em vez de um bom senhor a qualquer momento. Eu realmente sinto muito. Antes que ele percebesse, Mochi quase bateu na grande porta de aço que era a entrada da sala de operações. Recarregando seu MP5 para ter uma revista completa, Mochi fez uma pausa ao ouvir vozes claras de dentro da sala. Mochi olhou para o lado e percebeu que a janela que dava para ela havia sido completamente quebrada com um guarda morto caído ao lado dela. Movendo-se rapidamente em direção a ele, Mochi saltou e pousou na sala de operações, rapidamente se escondendo atrás de uma fileira de computadores enquanto colocava a cabeça para fora para observar a cena. A sala estava coberta de corpos, guardas mortos espalhados de um lado, enquanto o outro estava coberto de membros mortos da força de segurança, ao lado de numerosos técnicos e operadores que estavam curiosamente bem armados.
No meio da sala, bem ao lado de um mapa holográfico do Anel do Orgulho que piscava constantemente, estavam Imperius e um diabinho com jaleco, armas em punho e apontadas um para o outro. Ambos estavam cobertos de sangue, o diabinho segurando o lado do corpo, enquanto mansamente segurava uma pistola na mão direita, enquanto Imperius respirava pesadamente, a espada apontada apenas um golpe do coração do diabinho com as penas da cauda totalmente abertas em uma exibição majestosa. O Diabrete falou primeiro. Seu idiota. Poderíamos ter conseguido tudo. Todos os nossos objetivos, nossas ambições mais loucas, eles estavam ao nosso alcance e você escolheu desperdiçá-los. Você é um louco doente e iludido, se acha que o que estava fazendo aqui estava alinhado com a nossa visão. Os dois circularam um ao outro, ambos tensos e prontos para atacar em um único momento, enquanto Mochi permanecia escondido. Ouvindo a conversa e esperando o momento perfeito para atacar Imperius de surpresa, ele só teria uma chance, afinal. Teríamos limpado a lousa. É a única maneira possível de fazer, não é? Você nos mancharia com o sangue de bilhões. Eles voltariam no devido tempo, além de alguns bilhões, quando comparados ao que teríamos criado seu plano, como seria chamado, se você usasse um mínimo de razão, falharia de qualquer maneira, o Asgoetia descarregaria uma vingança sangrenta sobre você. Você não tem ideia das armas que tínhamos em funcionamento aqui, seu idiota trêmulo. Teríamos feito aqueles aristocratas arrogantes se curvarem diante de nós. E quanto a Lucifer? Você não percebeu que o próprio rei do inferno quase certamente o mataria por destruir seu reino? Teríamos encontrado uma maneira e você é louco, completamente louco. É a única maneira de alcançar a vitória Imperius, e ao contrário de você eu tenho vontade de ter sucesso não, você é apenas um covarde que tem muito medo de tentar fazer as coisas da maneira certa porque são mais difíceis. Vamos ver sem aviso. Imperius de repente avançou, deslizando graciosamente pelo ar, enquanto sua espada atravessava o corpo frágil do diabinho, fazendo com que seus tiros disparassem para longe e passassem zunindo por Imperius, batendo na parede. No ar, Imperius rolou, puxando a espada do diabinho e pousando graciosamente no outro lado da sala, deixando o corpo do diabinho cair no chão enquanto as penas da cauda descansavam atrás dele. Imperius embainhou a espada e começou a sair da sala de operações, passando por cima do cientista diabinho morto e apoiando as mãos com garras nas costas. Agora ou nunca. Mochi saltou de seu esconderijo, alinhando perfeitamente a mira de seu MP5 com a cabeça de Imperius. Mochi começou a apertar o gatilho, sabendo muito bem que o que ele estava a nanosegundos de fazer iria assombrá-lo. Eu sinto muito pouco antes de o assassino poder atirar, outra explosão sacudiu a base, fazendo com que ele e seu alvo voassem. Com seu MP5 deslizando fora de alcance, Mochi olhou para cima e se viu cara a cara com Imperius, que havia sido jogado escada abaixo e agora olhava diretamente para seu suposto assassino. Os dois simplesmente se entreolharam por um momento, antes de Mochi mergulhar em direção ao seu MP5 enquanto Imperius rapidamente abriu o coldre da pistola e pegou o seu Mauser. Antes que qualquer um pudesse alcançar suas armas, uma segunda explosão retumbou muito mais abaixo. E então, o chão cedeu. Toda a sala de operações desabou, colidindo com o que quer que estivesse abaixo. Mochi caiu, vendo Imperius também caindo no abismo no momento em que um grande monitor de computador preencheu sua visão. E então a escuridão.